E aí, amigos e amigas, estamos aqui para fazer agora é a parte mais importante que nós temos do assunto. Todas as partes são importantes. Efeito do íon comum, amigão, o pessoal adora cobrar nos vestibulares. Isso aqui é baseado no princípio de Le-Chatelier, no deslocamento de equilíbrio. Então vamos juntos, para eu lhe mostrar como é que isso funciona, que é a mesma coisa, a diferença é que agora vai ser com íon. Então preste bem atenção. Imagine que o íon está presente no equilíbrio químico. Então o que, é que vai acontecer? É o íon comum. Você vai ter um deslocamento sempre para o lado esquerdo. Por que sempre para o lado esquerdo? Eu vou lhe mostrar o que é isso para você poder entender agora. Agora preste atenção, vai assistir a aula até o final. Porque só entende quando vê tudo. Para poder o cara pegar a manha, para você poder jogar duro, deixa de onda. Imagine que aqui eu tenho ácidos. O que é que o ácido faz? Eu tenho aqui um sistema onde eu botei o HCN, eu botei aqui HCN, 2 mol, ele vai entrar em equilíbrio com H+, e Cn-. Ele vai entrar em equilíbrio H+, e Cn-. O que é que vai acontecer? Imagina que eu vou jogar agora aqui NaCN. Vou jogar NaCN, que vai se dissociar em Na+, e Cn-. Ele vai liberar Na+, e Cn-. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu tinha isso aqui, e agora eu vou ter esse cara aqui que é o íon comum. Ou seja, ele está presente no equilíbrio químico. Eu estou jogando aqui Na+ e Cn-. O íon comum é o Cn-. Então, quando eu jogo uma substância diferente que tem um íon comum, o que é que ela faz? Bom, ela faz isso daqui, ó. Cn- adora um H+. Os opostos se atraem. Então, Cn- faz o quê? Ele consome H+. Consome H+. Se ele consome H+, o que é que acontece? Fica assim, HCN, aí você vai ter outro HCN, que aqui você tem um HCN, outro HCN, outro HCN. Aí você vai ter um H+, que é esse cara aqui, H+ aqui. Você vai ter Cn-, Cn- e NaCN. Então, o que foi que aconteceu aqui? Preste bem atenção, para você poder se ligar. O Na+ está aqui, e aí você diminuiu a ionização do ácido. Por que eu diminui a ionização do ácido? Repara, aqui eu estava com 2H+. 2H+. Quando o HCN consumiu ele, eu passei a ter somente um H+. Ou seja, ele está ionizando menos. Isso está acontecendo, sabe por quê? Pelo princípio de Le Chatelier. Quando você... O que foi que você fez aqui? Ó? Você tem HCN, que era seu equilíbrio. HCN. Quando você acrescentou NaCN, você aumentou o Cn-. Aí quando você aumenta Cn-, o equilíbrio se desloca sempre para a esquerda. Aqui, ó. No caso, você vai deslocar sempre para a esquerda, porque o íon está sempre na direita. Então, quando você chega aqui, você acrescenta Cn-, ele desloca para lá. Ou seja, ele forma mais HCN. Repara aqui, ó, você tinha 1, 2 HCN. Você passou a ter 1, 2, 3. Então, quando você coloca um íon comum em um meio ácido, você diminui a ionização do ácido. Por quê? Porque o íon comum consome o íon H+, consome o íon H+, e o equilíbrio vai para a esquerda. Ah, amigo, então quer dizer que ele vai diminuir a acidez? Vai, ficou menos ácida. Então quer dizer que ele vai aumentar o pH, justamente, vai aumentar o pH. Ah, amigo, é sempre assim? Bom, você pode ter também as bases, que aí o raciocínio é o mesmo. Imagina que eu tenho aqui, vou botar aqui minha equação, com KOH, que ela vai, ó, KOH, vai liberar K+, e o H-. Então eu tenho K+, e tenho o H-. Agora imagina que eu vou jogar o KBr. Joguei KBr, que vai se dissociar em K+, e Br-. Então aqui vai ter K+, e Br-. Pronto. Então eu estava aqui em equilíbrio. Tem íon comum? Tem. Quem é o íon comum? K+. O que é que o K+ faz, amigão? Ele adora um OH-. Ele vai consumir o OH-. Ele vai atrás do OH-. Ah, amigo. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, ó. KOH, KOH. Você passou a ter 3 KOH. Você estava com 2. 2 KOH. Você passou a ter 3. 3 KOH. Agora vai ter K+, os dois. OH-, KBr e Br-.
Ou seja, o que foi que aconteceu aqui, amigão? Você diminuiu a quantidade de hidroxilas. Você tinha uma, duas OH-. Você passou a ter uma só. Ou seja, você diminui a força da base. Ela libera menos hidroxila, que é a mesma coisa de Le Chatelier. Como assim? Você tem aqui K+, e jogou mais K+. Então quer dizer, quando você aumenta de um lado, o equilíbrio se desloca para o outro. Ele vai para a esquerda. Sempre para a esquerda, sempre. No efeito do íon é sempre para a esquerda, sempre. Ele vai para a esquerda. Indo para a esquerda, ele vai aumentar KOH, que foi o que aconteceu aqui. Então, se ele aumenta KOH, ele diminui a força. Ele diminui a basicidade. E ele, na verdade, aumenta o POH. Então quer dizer que é assim que a coisa funciona? É, desse jeito que a coisa funciona. Então quando você joga mais o K+, ele vai diminuir a quantidade de OH-. Vai diminuir o OH-. Então quer dizer, ele vai estar fazendo com que o POH ele sofra um aumento. Rapaz, então quando é no ácido aumenta o pH, quando é na base ele aumenta o POH, justamente. Porque aumentar o POH significa dizer que está ficando menos básico. Rapaz, então só naquele repeteco, só no repeteco. Joguei aqui HCN. Se eu joguei um íon comum, ele vai sempre para esquerda, porque o íon está na direita. Ele vai sempre para o lado oposto. Então, para o lado oposto é formar HCN. Ele aumenta o HCN. Aí, quando ele aumenta o HCN, significa dizer o quê? Que o HCN vai ficar menos ionizado, ou seja, diminui a acidez e vai aumentar o pH. A mesma coisa é com o KOH. Se eu joguei K+, ele vai deslocar para a esquerda. Vai diminuir a força da base, vai diminuir a basicidade e aumentar o pH. Amigo, sempre assim? Sempre desse jeito. Sempre desse jeito. Agora, o íon não comum, ele não está no equilíbrio. Ele não vai estar. Imagine que ele não está presente no equilíbrio. Aí você fala, então ele vai reagir com algum dos íons, deslocando equilíbrio no sentido dos íons. Justamente. O íon não comum, ele desloca para a direita. Ele é diferente. Como é que isso funciona, amigão? Funciona assim. Ó. Imagine que eu tenho as bases. Imagine que eu tenho aqui uma base, KOH de novo. Aí está aqui, ó, KOH. Aí vai dissociar. K mais OH-, K mais OH-. E aí eu vou jogar aqui um HCN. Um íon não comum. HCN dá H+, e CN-. H+, CN-. H+, CN-. O que é que vai acontecer? Aí o íon não comum. Se o íon é não comum, o que é que acontece? Esse H+, adora um OH-. Ele faz isso daqui, ó. H+ se junta com H-. E aí o que é que vai acontecer? Você vai escrever todo mundo de novo e vai ver que aqui vai formar água. Água. Então o que é que acontece? Você vai ter água formada, aí você vai ter o KOH, o outro KOH, o K+, o OH-, o K+. Agora você vai ter HCN, o outro HCN, H+, CN- e CN-. Você perdeu um H+ e perdeu um OH-, porque formou água. Então o que foi que aconteceu aí, amigão? Que houve um consumo da base. Quando você jogou o ácido consumiu a base. Então, se houve um consumo da base, amigo, significa dizer que diminui o pH. Vai diminuir o pH. Por que vai diminuir o pH, amigão? Porque você tinha OH-, você tinha 2 OH-. Você passou a ter 1 OH-. Então, significa dizer que ele consumiu a base. Seu meio tinha 2 hidroxilas. Aí você jogou o HCN, a hidroxila foi consumida. O ácido foi lá e ó, crau. Então significa dizer que você diminuiu a quantidade de hidroxila, você consumiu a base. Então você diminuiu o pH. Então perceba, amigo, que sempre vai ser assim. O que é que você tem? Você tem o OH- e vai consumir o H+, ou o H+ vai consumir o H-. Sempre desse jeito. Se tem uma base, jogou o ácido, ele vai consumir. Se tem um ácido, jogou a base, ele vai consumir. Agora preste atenção nesse cara aqui, ó. K2SR2O7. O que é que acontece? Dicromato de potássio. Ele, essa equação vai ser dada para você. Ele, quando reage com água, esse cara, nesse meio, ele tem essa cor. Ele tem essa cor que o pessoal fala assim, meio alaranjada, né? Porque eu sou meio daltônico, aí estou vendo meio laranja, meio amarelado. Aí o que é que vai acontecer? Isso aqui, amigo, ele vai formar isso aqui. Isso aqui vai ser dado para você. Ele vai formar isso aqui, ó, um meio amarelo.
meio amarelo. Então preste atenção. O que aconteceu aqui? Ó? Aconteceu o seguinte. Eu tenho esse cara, que eu joguei ele em água, e aí o meio está laranja. Quando a reação começa a acontecer, ele libera H+. Liberou H+. O meio ficou amarelado. O meio ficou amarelado. Quando eu jogo NH, aí o que vai acontecer? O Na+ vai liberar hidroxila. Essa hidroxila vai reagir com o H+ desse meio. Ou seja, vai consumir o ácido. E vai formar H2O. Vai formar água. Formando água significa dizer que ela está diminuindo a acidez. Se está diminuindo a acidez, o que vai acontecer, amigão? Vai intensificar essa cor amarela. Por que vai intensificar a cor amarela, amigão? Por quê? Porque quando você diminui a acidez, você consome o H+, o equilíbrio se desloca para o lugar que você está consumindo. Ah, rapaz. Então quer dizer que quando eu tenho esse cara aqui, ele está laranja. Aí quando eu libero o H+, aí o meio ficou aqui ácido, ficou amarelado. Foi. Aí quando você joga uma base, ela vai consumir o H+. E quando você consome o H+, o equilíbrio se desloca no sentido dos íons, no sentido de produzir mais H+. Aí a cor amarela vai ficando cada vez mais intensa. Ah, amigo, então quer dizer que aí eu tenho aqui o Cr2O7 2-, que está ali laranja, aí ele vai ficando amarelado, aí quando eu jogo uma base vai intensificando a cor. Sim, porque quando eu jogo a base ela consome o H+, aí a equação ela se desloca no sentido de produzir mais H+. Perfeitamente, é isso aí. Show de bola! E aí chegamos ao final dessa aula, meus amigos, minhas amigas. Jogue duro. Na próxima aula, mais importante para você de todas, viu? Jogue duro, já fui. Muito obrigado e até a próxima.